reconhecida como uma relíquia do patrimônio cultural brasileiro. Em suas casas seculares estão guardados verdadeiros segredos dos modos de construir de épocas passadas, que se perderam ao longo do tempo com o surgimento de novas tecnologias. Ao longo das últimas décadas, diversas instituições se empenharam na preservação da grande enciclopédia da construção, que é o Centro Histórico de Ouro Preto. De modo que ainda é possível subir as ladeiras da cidade e encontrar um conjunto de edificações feitas com estruturas de madeira e paredes de barro. Contudo, à medida que os saberes ligados aos modos de construir tradicionais deixaram de ser transmitidos, foi reduzida nossa capacidade de intervir de modo compatível com as características dos seus materiais e sistemas construtivos. Esta situação dificulta a preservação das edificações que contêm em sua materialidade as memórias dos ofícios aperfeiçoados pelos antigos construtores. As mãos habilidosas que moldaram o barro e esculpiram a madeira merecem nosso respeito e cuidado. Conhecer a diversidade das soluções técnicas criadas por nossos ancestrais é condição fundamental para a conservação do patrimônio arquitetônico. Para tanto, é necessário construir uma ponte entre os mestres construtores do passado e os profissionais do presente. O projeto Mãos, Madeira e Barro, ele tem como ponto de partida a ideia de investigação das técnicas construtivas tradicionais aqui da cidade de Ouro Preto. Então, para a gente conseguir, chegar hoje, na realidade que a gente tem hoje, a gente começou a fazer uma investigação lá de trás, quando Ouro Preto começou a ser preservada, investigando os primeiros planos mesmo para essa cidade de preservação, que passaram por aqui. E aí a gente se deparou com uma gama gigantesca de planos. Então a gente foi atrás do primeiro plano que se chamou Plano de Melhoramentos da Capital, ainda no século XIX, passando pela Inspetoria de Monumentos Nacionais, então tudo isso antes do próprio IPHAN existir, que hoje é a nossa referência de preservação de patrimônio. E aí, com o tombamento da cidade em 1938, começam os diversos planos do IPHAN aqui em Ouro Preto. Então, só para citar, não vou entrar nesses planos, a gente teve em 49 o Salvemos Ouro Preto, em 59 o Plano Especial de Ouro Preto. Esses dois planos que foram planos que, para a gente, no nosso processo de pesquisa, foram muito importantes, que trouxeram muitas informações sobre a situação dessas casas, da arquitetura civil de Ouro Preto e quais as técnicas construtivas que conformavam essas casas naquele momento ali, em meados do século passado, porque foram planos que fizeram intervenções diretas nessas casas. Então a gente teve, em especial, o Salvemos Ouro Preto como ponto de partida, porque naquele momento foi feito um grande inventário aqui da cidade de Ouro Preto para identificar o estado de conservação da arquitetura civil, e foi no momento em que o IPHAN fez intervenções diretas nessas casas, inclusive reconstruindo paredes de pau a pique, enfim, fazendo obras emergenciais, obras externas, para que as pessoas tivessem condição de moradia, mas também para pensar na preservação dessa cidade enquanto conjunto. E depois disso, depois do Salvemos e do Plano Especial, vieram o Plano Viana de Lima, o Plano da Fundação João Pinheiro na década de 70, o convênio do IPHAN com a Prefeitura e com a UFOP na década de 80, e nenhum desses planos fez o que o Salvemos Ouro Preto fez lá no começo da década de 40, 50, que foi intervir diretamente nessa arquitetura civil.
mas de toda forma foi trazendo para a gente subsídios para entender como que a preservação dessa cidade foi se conformando. Outro plano que foi muito importante, né, em termos de documentação e que para a gente também serviu de base para a gente entender como essa cidade estava para a gente poder comparar como ela está hoje, foi o Imbiçu, que foi um grande inventário nacional dos bens imóveis e que entrou em diversas casas aqui de Ouro Preto, então que a gente tem ali alguns levantamentos do Imbiçu de quais casas ainda tinham, naquele momento ali no começo dos anos 2000, as técnicas tradicionais de construção. Com esse levantamento a gente conseguiu cruzar os dados lá de trás do Salvemos Ouro Preto com os dados que a gente conseguiu obter na nossa pesquisa agora nos anos de 2024 e 2025. O programa Monumenta, que também aconteceu nesse momento aí, né, no final da década de 90, começo dos anos 2000, ele foi novamente um programa que interviu diretamente nessas casas, né, na arquitetura civil, com uma linha de financiamento, então, para poder fazer intervenção, para melhoria, tanto para restauro como pequenas reformas nessas residências aqui do Centro Histórico. E aí também a gente conseguiu muitas informações de fotografia de casas da compreensão de como o IPHAN interviu nessas edificações que tinham, né, as técnicas tradicionais do pau a pique, o estuque, o tabique, que a gente foi entendendo que eram as técnicas que conformavam essa cidade. E aí, por fim, a gente vai chegando, né, mais próximo da gente, já em 2010, em que o IPHAN começa mais com um processo de normatização de como que os próprios proprietários, enfim, como que as pessoas podem intervir em âmbito particular nas suas próprias residências e nos seus próprios imóveis. Então, assim, a gente fez todo esse panorama, a gente juntou toda essa documentação para a gente poder definir o nosso próprio trabalho de campo, né? A partir dessa documentação, a gente definiu que a gente ia para campo desde ali das Cabeças até o Padre Faria, então a gente percorreu o que a gente chama de caminho-tronco para identificar hoje, em 2024, 2025, quais eram as casas que ainda possuíam as técnicas tradicionais de construção para poder caracterizar aí hoje como que essas técnicas chegaram na nossa contemporaneidade. Pois é, falar de trajetória do patrimônio em Ouro Preto e no Brasil é falar do IPHAN. O IPHAN foi o grande protagonista, né, nessa questão da preservação do patrimônio no Brasil e vamos falar de Ouro Preto, que realmente Ouro Preto é um ícone dessa história da preservação do patrimônio, com certeza, né, foi onde os modernistas chegaram e entenderam que seria, né, aquele lugar que representaria a identidade nacional. Eles entenderam essa cidade como uma cidade acabada, como uma cidade pronta e acabada, a gente tem registros escritos disso, e entendendo que aqui era uma grande obra de arte. E essa compreensão da cidade como obra de arte deturpa totalmente a função de uma cidade, que é um organismo dinâmico, que é sempre em movimento, que tem um uso fundamental e que a preservação acaba que tem que se adequar, que tem que dialogar com o uso cotidiano desses lugares. Mas o que aconteceu nessa época? O IPHAN agia de uma forma bastante paternal, quase, bem paternalista. Tudo que se fazia aqui, tanto de obra como de intervenção nova, dependia do IPHAN. Ele tinha que dar o aval em tudo. Mas, como todo pai muito bacana, que passa muita mão na cabeça, é autoritário também, né? Então, essa duplinha de autoritarismo com paternalismo caminhou aí, né, com a história do IPHAN, e aí eu estou falando especialmente aqui em Ouro Preto. Então, o que aconteceu é que a população aqui em Ouro Preto tinha essa dupla sensação, né, de que tinha uma instituição que a protegia, mas também uma instituição que proibia, né? E aí não pode nada, né? Tudo que eu quero fazer na minha casa eu não posso, né? Então, desde arrumar um telhado até pintar a casa, ou quando a casa estava em péssimas condições, o IPHAN tinha ali uma equipe de obra urgente que colaborava, que contribuía, mas é uma relação muito antagônica que chegou até a gente hoje.
O IPHAN, durante de 37, 38 até aquela época, tinha desenvolvido um grande know-how, um grande conhecimento na restauração de imóveis, de igrejas, restauração artística de telhados e da parte arquitetônica, mas não tinha experiência no trato com uma preservação e, ao mesmo tempo, crescimento urbano. E o patrimônio, vendo que havia um crescimento de Ouro Preto e, enfim, como compatibilizar essas coisas, ele pediu o apoio da Unesco para indicar uma pessoa com experiência nessa área. E a Unesco indicou o arquiteto Viana de Lima, português, que tinha feito trabalhos muito importantes na França, na Espanha, em Portugal. Aí o Viana veio numa primeira viagem e ficou assustado, porque Ouro Preto não tinha um mapa topográfico da cidade, tinha uma planta antiga do século XVIII. E então, durante algum tempo, ele e o assistente andaram por Ouro Preto, refazendo essa planta e tal. E nós estávamos num jantar no posto do Chico Rei, do Sclia, que era muito amigo da dona do posto do Chico Rei, e lá estava o Viana de Lima, muito amolado, porque ele estava fazendo a segunda viagem ao Brasil e ele tinha pedido ao governo que fizesse uma série de levantamentos para ele dar continuidade ao trabalho dele. Ele era comunista, do Partido Comunista Português, e nós éramos de esquerda, e depois lá de alguns drinks lá, ele disse que nós poderíamos fazer o levantamento que ele pediu à prefeitura e ao IPHAN e que não foi feito, para ele dar continuidade ao trabalho. E aquilo morreu ali e tal, e nós esquecemos daquilo no restante da noite, ninguém levou aquilo a sério, e no dia seguinte ele bate na República, 8 horas da manhã, dizendo que estava ali para a nossa primeira reunião de trabalho. Aí foi um choque, além da ressaca, ter uma reunião de trabalho com uma coisa enorme que ele estava pedindo. Ele pedia uma ficha arquitetônica de cada casa de Ouro Preto. Essa ficha arquitetônica era uma ficha detalhada, com camadas de tinta na parede, número de degraus, enfim, uma coisa bem complicada. E nós não tínhamos aqui ninguém voltado para a escola de arquitetura naquela época que pudesse orientar. Tinha um pedido também de uma ficha socioeconômica do morador e fotografia da casa, né? Eu falei assim, não, as fotografias é o mais simples desse levantamento. Eu tinha um pequeno laboratório lá no Rosário, eu posso fazer, não tem problema nenhum. A gente comprava na época filme em rolo e de custo baixo e fazer. E durante um ano nós fizemos esse trabalho, ocupamos a casa da baronesa e montamos, tinha o trabalho de campo, tinha um pessoal de escritório que passava aquele desenho a limpo. No final do ano, nós, coordenadores do projeto, estávamos reprovados na Escola de Minas, todos perdemos ano, mas o trabalho estava pronto, sabe? E entregamos esse material ao IPHAN, entregamos
São caixotes e mais caixotes desses levantamentos e tal. Muitos anos depois, eu já ocupando a casa da baronesa, em 79, eu descobri todo esse material julgado num canto. Esse material que tinha levado um ano e quase 100 pessoas trabalhando durante um ano. Enfim, ninguém mandou nenhum relatório para Portugal, nenhuma síntese do trabalho ou parte. Enfim, aquilo ficou lá. Todos esses planos, políticas, programas, projetos que a gente levantou, que a gente conheceu durante esse processo todo da pesquisa, foram muito importantes, né? Eles geraram uma documentação muito importante, que está disponível, né, para todo mundo acessar. Isso é uma forma de registro de toda essa trajetória, né, da atuação do IPHAN e até de antes do IPHAN em Ouro Preto. Só que uma coisa que nos chamou muita atenção foi que nenhum deles fez uma abordagem, digamos, mais aprofundada desse aspecto do saber fazer, do conhecimento dos mestres, do conhecimento das técnicas, né? Que é um fator fundamental para que a gente consiga fazer, né, a preservação dessa cidade, né? Sem ter esse conhecimento técnico, né, de como as coisas foram construídas, a gente fica limitado para a nossa atuação, principalmente nós que somos do campo, né, da arquitetura, que estamos aqui lidando o tempo todo com esse desafio. Há que se ter, né, diretrizes, critérios que balizem e que deem subsídios para as intervenções em todos os imóveis, nos habitacionais também, e inclusive da motivação para o uso habitacional. E aí eu estou falando até de uma ótica bastante, digamos, conservadora, que é isso, assim, Ouro Preto está revisando seu plano diretor, é fundamental que traga a baila, que traga a questão da habitação nesse centro antigo, da motivação para que esse centro continue abrigando população, não só comércio, não só uso turístico, mas o uso habitacional. E isso a gente também faz por meio de instrumentos e de normativas e de regulamentações. Eu nasci aqui dentro da casa, porque não tinha... a gente não ia para Santa Casa, tinha parteiras, né? Então eu fui nascido e criado nessa casa. Essa casa foi construída pelos meus bisavós, né? E passou por meus avós, e minhas tias, minha mãe, né? E eles mesmos construíram, né? Nós temos uma parte de baixo que seria toda de pedra, e a parte de cima, né, toda feita em pau a pique. É interessante, na época tinha que fazer o pedido para o patrimônio, né, na reforma das casas, tinha que fazer um pedido, né, e por carta, que sempre quando acontecia alguma coisa, minhas tias digitavam, né, e para mandar para o patrimônio, para ver se podia consertar para a gente. Isso aconteceu, que eu lembro, porque eu estava pequenininho, umas 2 vezes eu lembro. Que se construía aqueles andames, né, imensos, tudo de madeira, não tinha esses andames de ferro igual hoje. Então essa carta, nossa, 1947, Ouro Preto, 7 de julho de 1947, excelentíssimo Dr. Rodrigo Melo Franco, diretor do Patrimônio Histórico. Em meu nome e nós de minhas irmãs, veio pedir a vós, Excelência, é um momento de atenção. É que se aproximam as chuvas e a nossa casa está perigando muito. Olha só, perigando muito.
o patrimônio já nos fez a caridade que Deus há de pagar ao Senhor de escorar a varanda. Mas a parede está amarrada e com as chuvas fortes que caem, a parede pode não aguentar e ficarmos desabrigados e cairá por cima do telhado da casa da vizinha, o que é perigoso. Vem pedir o Senhor a caridade de dar ordem de conserto, pois sabemos que depende só do Senhor. E a casa, o sobradinho do Largo do Rosário, 5, Deus há de pagar ao Senhor, dando boa sorte às suas filhas, sua criada Efigênia Emiliana da Silva. O pau a pique, ele dá um aviso, né? Não é como o tijolo. O pau a pique, ele vai envergando, vai se inchando, como diz o outro, inchando, né? Vai avisando que a parede está perigando, né? O tijolo não, o tijolo ele já perigoso de descer direto. Então as pessoas transmitem isso pra gente. Nossa, a casa que a varanda é linda. Ó, tem vontade de tirar uma foto, né? Aí na sua varanda, tal. Ô Abel, eu vou te dar uma foto nova, já que você está topando receber a gente. Olha que linda. Ah, sim, do santuário, né? Vamos lá em cima? Vamos entrar? Ô Abel, conta um pouco pra gente sobre a casa da sua família, há quanto tempo que vocês estão aqui. Você relatou muito pra gente sobre a preocupação que vocês têm com a preservação da casa. Nós moramos e que meus pais compraram com muita dificuldade. E a gente é muito feliz por eles ter deixado essa casa pra gente, mesmo no centro de Ouro Preto, né? Uhum. Nossa casa aqui, ela tem pedras na parte de baixo, né? Uhum. Toda em pedra. E em cima que nós temos as nossas paredes de pau a pique. Todas, igual né? nessa sala aqui é pau a pique, né? E mais pra frente eu vou realmente fazer um retoque, né? Uhum. Principalmente nessa sala aqui na frente da casa também. Não é modificar, é conservar realmente. Então é necessário isso. Isso, a pintura é uma forma de conservação, É claro, né? Durante o nosso trabalho de campo, isso foi muito importante para essa pesquisa, a gente se propôs a identificar, a caracterizar a diversidade de modos de construir paredes aqui em Ouro Preto. Este projeto se dedica às paredes mistas. O que a gente chama de paredes mistas são essas paredes que são construídas com madeira, com fibras e com barro, revestidas com argamassas à base de cal, pintadas com cal. E no campo técnico a gente chama elas de paredes mistas. Digamos que no senso comum é mais fácil entendê-las como paredes de pau a pique, paredes de estuque, paredes de tabique. As paredes de pau a pique são conhecidas, né? Isso faz parte da nossa cultura construtiva, no Brasil inteiro a gente sabe o que é.
Mas no caso especial de Ouro Preto, a gente tem outras formas de construir, que são o estuque e tabique, que são muito importantes. E são modos de construir que são muito versáteis, isso é uma coisa muito importante dessas técnicas, e muito pouco documentados, né? E durante a pesquisa a gente foi entender que né, essa diversidade de modos de construir, e também entender digamos, as conexões entre esses modos de construir, modos híbridos de construir, que misturam diferentes técnicas, e isso tem uma riqueza muito grande, né? Isso é muito importante para a cultura construtiva de Ouro Preto. Meu nome é Antônio de Alcântara Ferreira Lima, né? Mais conhecido como Toninho da Mina de Chico Rei. Nasci aqui nessa casa, nesse quarto, em 1952. Toninho, para você, qual que é a importância de preservar essa casa, de preservar essas técnicas, esse modo de construir? A tradição, a minha família está aqui desde 1946, né, que meus pais vieram para cá, pegaram essa casa em ruínas, e o meu pai e os amigos deles reergueram a parede de modo rudimentar, ou seja, no estilo do pau a pique. O meu pai me ensinou, né, porque a gente era a mão de obra, né, de serviço dele. Então, era questão de acondicionar o couro na água, né, deixar ele bem umedecido durante 45, 50 dias, né, escolher a taquara no mato, né, sair lá para o lado da Cachoeira das Andorinhas, qualquer morro, São Sebastião, para colher o bambu, para poder fazer o taquaril, né, e o pau a pique. Geralmente, meu pai usava 2 tipos de madeira que ele considerava mais resistente, que era candeia e aroeira. Né? Meu pai gostava de fazer o barro, né? Ele punha sal, óleo, capim gordura, estrume de boi e vaca, que a gente vinha colhendo. Então a gente fazia aquela mistura toda. E era muito gostoso, que amassava com o pé, né? Tipo assim, remoto mesmo. Né? E ficava lá aquele monte de menino brincando dentro de um buraco. Né? Então a estrutura era montada, né, com o pau a pique, né, o que é o pau na vertical, o taquaril na horizontal, o barro jogado e amarrado com couro de boi bem molhado, que à medida que o couro de boi ia ressecando, ele ia chamando a parede na conformidade. Né? Você tem 3 tipos aqui que a gente chama de bambu, taquara e taquaril. Né? Você tem um muito comum aqui em Lavras Novas, que é o que confecciona os balai, a esteira, né? Deixa eu ver uma esteira aqui. Olha lá. Ah, olha só. É um tipo de bambu, né? E é uma família, né? Bambu, taquara, taquaril, tem o de pescar, que é a vara mais longa, de ponta mais fina, tem o bambu Brasil, que ele é amarelo com lista verde. E o preparo, limpar direitinho. Aí meu pai limpava, passava sebo, e depois passava ele na fogueira, e ia separando a curar. Né? Primeiro curava para depois montar. Bom demais. Então era sempre uma memória coletiva, né? Isso é Sim. muito legal que o senhor conta, assim, de ter as crianças, os amigos do seu pai. E vocês faziam isso também na casa dos amigos do seu pai? Você tem essa também. memória? A coletividade era humanitária, né? Era estendida a todos os amigos.
fundamental, que é a questão da formação de mão de obra, né? Então a gente tem que ter mão de obra qualificada, disponível, para que isso também aconteça. E aí a formação de mão de obra, vou começar, né, de nível superior, né, conservadores, restauradores, arquitetos, engenheiros, né, historiadores, toda essa gama, né, de profissões que permeia a questão da preservação do patrimônio, formação dessa mão de obra para compreender o que é esse patrimônio hoje e para saber intervir neles, né, porque não adianta só compreender de uma forma conceitual, tem que saber intervir, tem que saber o que é um pau-a-pique, como é que ele se compõe, qual o material, qual o traço. Tem que ter formação dos oficiais da construção civil, para que eles cheguem lá e saibam fazer. E não cheguem para um futuro cliente e diga para ele, não, tira essa parede de pau-a-pique, põe um tijolo, porque o tijolo é mais rápido, é mais barato. Não, que tenha profissionais da construção civil, que já temos, viu? Já formamos muitos, Mariana tem formado. Seu Carlos, esse bambuzinho que o senhor está mexendo aí é o galho do bambu, não é? Ou é um bambu mesmo que nasce? Não, isso aqui é o... chama Itaquari, né? Ah, taquari, o que é esse aí? Isso aqui é Itaquari. Agora, igual você está falando, está me perguntando se é o galho, por que comparação? Ele está na fase de renascimento, né? Porque ele chega um tempo, esse taquari aqui, né? Ele dá semente, aí quando ele dá semente, ele amadurece. Quando ele amadurecer, aí chega um momento que chega o final da vida dele, do ciclo da vida, porque tudo que deu semente, ele amadurece, aí ele morre naturalmente. E então aí depois as próprias sementes que vai germinando lá no mato, que ele depois de 4, 5 anos, que renasce de novo. Então esse taquari aqui, ele já, que a gente conhece mais ou menos, graças a Deus, é umas 3 gerações. 3 gerações dele, que a gente viu ele nascer e morrer, e renasci de novo, graças a Deus. Porque tem o taquari, né? Esse que a gente está falando, esse fininho, que tem de dar diversas espessuras dependendo o tempo dele, né? Essa daqui é taquari, essa daqui já é outra taquara, essa aqui chama taquarapoca. Taquarapoca porque ela contém que ela dá mais assim, né, conforme o mato, e outra porque tem muita formiga, né, que fura ela, para poder morar, né? Aí tem esse nome de taquarapoca porque ela tem mais bicho, ela tem mais coisa, não é mesmo? Que persegue ela, né? Aí tem o nome de taquarapoca. Se inventou, ele tirava sempre dessa taquara aqui, taquara preta. Taquara preta. Essa daqui, taquara preta. E ela é muito boa também para fazer trabalho, para fazer forro e para fazer cesta. Né? Que a vantagem dela é que ela dá diversas espessuras, né? E ela é uma taquara também resistente. Naqueles períodos, né, que as casas de Ouro Preto que foi construída através de pau-a-pique e usava também a esteira, né? A esteira para fazer a divisão das paredes e usava mais, então seria, no caso, essa esteira mais vazada, né? Porque a esteira vazada seria um jeito mais fácil do próprio barro, né? O próprio barro transpassar nas gretas, né? Uma comparação, igual eu estou falando. Esse desenho aqui é um, esses outros vazados é outro, porque eu lembro que
como aqui a fazenda do Manso e a fazenda do Tesoureiro, já tinha as pessoas que trabalhavam direto e reto fazendo essas esteiras, que era para na colheita do chá da Índia. Então usava muito a esteira lá na lavoura para colocar, para secar, né? A gente aprendeu brincando mesmo, porque né, nesse período a gente tinha mais ou menos de 9 a 10 anos, né, que a gente via os pais da gente, os avós, tudo fazendo esse trabalho, igual a gente está contando que deu daquela fachada, né, daquelas pedras que tem lá logo na subida, né, até aqui em cima, no final da rua, tudo. Meu nome é José Geraldo Rosa, eu sou nascido na cidade de Ipiranga e lá em São Paulo comecei um trabalho na área de marcenaria. Então comecei a trabalhar com telhados, fazendo serviços mais da área de colonial tradicional. Então fui chamado para restaurar uma igreja em Ipiranga, a qual igreja estava para ser demolida. E daí para cá eu comecei a trabalhar diretamente com conservação e restauração do patrimônio histórico edificado. E de Ipiranga saí e vim aqui para Ouro Preto, em 1997. E aqui eu realizei várias obras, né? Na região Ouro Preto, Mariana, Cachoeira do Campo. Trabalhei aqui na igreja Santa Efigênia, restaurando o telhado dela. Trabalhei na restauração da Capela das Dores, pegando um todo de madeira na Capela das Dores. Trabalhei também aqui na Rua Direita, o Hotel Solar da Ópera. Trabalhei aqui na Itagemas, essa casa na qual nós estamos agora. Existe uma grande diferença de trabalhar com a madeira encaixada, que elas trabalham, elas têm o mesmo movimento, né, de trabalho. E uma peça, ela compõe a outra. Diferente da chapa metálica, da prego e parafusos que muitas vezes se usam nas emendas, porque esse jeito de trabalhar, muitas vezes, está simplesmente danificando a madeira, fazendo com que a estrutura fique mais frágil, né? Robson, meu filho, ele ainda criança, com idade de 3, 4 anos de idade, ele sempre gostou de me acompanhar para as obras. E como eu não tinha muito como endurecer a cana com ele para ele não me acompanhar, eu levava ele mesmo para a obra, para deixar ele brincando, fazendo suas casinhas com toquinhos de madeira e tal. E assim ele foi me acompanhando e gostando, vendo o que eu fazia, gostando do serviço. Então eu trouxe ele para Ouro Preto e ele começou a trabalhar nas obras aqui em Ouro Preto comigo. E assim ele foi desenvolvendo nos trabalhos de carpintaria e foi gostando mais.
E hoje ele está um profissional que está tocando suas obras sozinho. Então isso me orgulha muito. Essa casa é uma casa que, durante os anos, ela sofreu muitas intervenções e veio sendo muito degradada, com vazamento de água, cupim também deteriorou ela bastante. Então, nisso, o desafio maior é que ela tinha uma estrutura muito perdida. Com isso, a intervenção nela é uma intervenção muito grande, tem que mexer em todos os pontos da casa. Então, a casa, como é uma casa que movimentou muito, as paredes se perderam demais, porque ela perdeu essa estabilidade. Com isso, a casa entortou, não tinha onde, ela já tinha o reboco todo estourado, pau a pique deteriorado por causa de água, por causa de cupim, entendeu? Nisso estava muito perdido essas paredes. Só uma parede que nós estamos fazendo o possível para manter, pelo menos o reboco com uma pintura que tem nela intacto, assim, né? Essa é a única parede assim, que a gente conseguiu tá mantendo ela aqui, na importância que ela tem também, que ela tem uma pintura artística, e nisso a gente tá fazendo o possível para manter essa parede, para não perder essa pintura que tem nela. E por mais que vai perder os pau a pique que eles estão bem degradados, mas vai tentar manter o reboco. Que dá para aproveitar o material em outras funções, como tem outras dimensões menores, a gente aproveitou. Tanto os esteios da casa, tudo, a maioria foi tudo aproveitado. Como não dava num lugar, mas aproveitou em outro lugar por causa da medida. Entendeu? Usamos os contraventamentos, as peças antigas de barrote, para utilizar essas madeiras, esses materiais que estavam em boas condições, só que não servia para usar na mesma função de antes. Nessa estrutura aqui, a gente vê, né, a estrutura de madeira da parede de pau a pique, que está razoavelmente bem, assim, né? E só que o que acontece? Com isso, a estrutura de portal, madre, barrote, a trava em cima não estava suportando. Com isso, tudo deteriorado, com isso teve que desmanchar para poder fazer de novo a estrutura, não teve como aproveitar a parede, a gente vai conseguir reutilizar esses materiais na nova parede. Aqui é os encaixes que a gente usa de rabo de andorinha, né, para travar os barrotes. Eu achei importante, quando eu cheguei assim a Ouro Preto, o impacto. Eu percebi a coisa seguinte, é a dificuldade do cidadão aqui de Ouro Preto, que mora principalmente na parte tombada, dele zelar, dele manter aquilo. Primeiro é que ele não sabe, ele não tem uma ideia, né? O que é uma preservação do patrimônio?
Depois é o seguinte, quem tem a ideia, a gente vê que é uma coisa muito cara. É claro, Ouro Preto não corre o risco, né, de ser coberto por nenhuma areia do deserto, mas a erosão do tempo, né, se ninguém for esclarecido, se ninguém for ajudado, a pessoa vai, Ouro Preto, a tendência seria descaracterizar por falta de informação e por falta de condições. Um dia eu encontro com o seu Juca. Olha, seu Juca, o que está fazendo? Estou dando aí, nós temos um curso de cantaria. Eu, na primeira vez, cantaria, a gente sempre associa, né, cantoria. Eu falei, não faz sentido. Conversa vai, conversa vai. Ele falou, não, tem um curso aí que começou, patrocinado pela FIENG, e vão lá embaixo, a turma já está. Eu desci até a parte de baixo, lá no pátio, e já tinha lá o pessoal trabalhando, né, umas peças já prontas, e eu fiquei surpreso, né, que aquilo eu vi um chafariz, eu vi uma pinha ou uma cruz aí, aquilo de pedra e tal. Eu achava, bom, isso aí é só para iniciado. E de repente, pessoas comuns, né, como eu e tal, ali fazendo a mesma coisa. Aí me interessei e o seu Juca insistindo, eu assim meio acanhado, eu falei, não, se eu vou pegar, não sei nem manejar, né, aqui um ponteiro, um picão, né, bater na barretinha aqui e tal. Mas fiquei lá num canto e fui tentar e gostei. E aí eu passei a olhar Ouro Preto de uma maneira assim diferente, quer dizer, depois de tantos anos, né, de 40 anos de Ouro Preto, aquele negócio todo, essa identificação com Ouro Preto, eu não sabia o que é isso. Então, né, isso me ajudou então, a me firmar, né, nessa necessidade de, inclusive, esclarecer o ouropretano aquilo que, para mim, até então, eu tinha passado batido, para entender o que é um trabalho de preservação desse patrimônio nosso.
de vista do valor, né, eu acho que é algo que a gente conseguiu perceber de forma muito latente assim, em Ouro Preto, para além da gente conseguir caracterizar com muitos detalhes o modo como essas técnicas foram feitas, essa versatilidade que o Fernando estava citando, algo que nos chamou muita atenção e que eu acho que a gente quer trazer com o manual é a relação afetiva das pessoas com as técnicas construtivas. Muitas pessoas nos diziam, a minha casa de pau a pique, né? Sem a gente conhecer esses modos de construir, sem ter clareza de como essas técnicas eram executadas, a gente também não tem clareza de como a gente vai intervir. Então, quando a gente realizou essa pesquisa, a gente teve como objetivo, né, conhecer muito bem essas técnicas para fazer um registro muito bem feito disso e para produzir um material, que nesse caso seria um manual, né, para orientar a todas as pessoas envolvendo os técnicos, né, da área da construção, do patrimônio, assim vai, e também a população para que possam realizar intervenções, digamos, mais condizentes com os sistemas construtivos e de modo respeitoso, digamos, e com uma compreensão mais aprofundada da nossa cultura construtiva e do valor que essa cultura tem. As pessoas que mantinham as suas casas mais preservadas eram as pessoas que tinham uma relação de identidade e de memória com essas casas. Então, muitas dessas pessoas, né, que abriram suas casas com muito orgulho para a gente, elas deixavam uma janela de prospecção com o pau a pique à vista, no geral, né, Fernando? Massivamente o pau a pique foi usado aqui. E a gente percebe que essa relação de identidade com preservação, ela é diametralmente proporcional, assim. Quanto maior a relação da pessoa com a sua casa, mais preservada é a sua casa.